Olá! Então, esse é o Memento Mori que eu tava falando. Basicamente, ele é cartas com significados, como se fosse um Lenormand. Só que você tem mais de 100 cartas. E ele vem com um livrinho que cada cartinha dessa tem um significado. Esse livrinho aqui. E o que eu fiz? Eu peguei esses significados e eu traduzi com o tradutor do Google. E aí eu fiz o quê? Eu coloquei num livrinho. Esse lado. Eu coloquei num livrinho. Então, ele basicamente é um Lenormand com mais cartas que te conta o que aquele espírito ou com quem você está comunicando, ou a sorte, ou o divino quer dizer. Por ele ter mais cartas, ele é legal porque ele te permite ter mais visões daquilo que vai acontecer. E outra coisa, além de ter ele tem o livrinho com os significados do que é cada carta, por exemplo, a seringa ou o perfume. Você pode associar perfume com uma outra coisa. Então, você pode dar o significado daquela carta por uma coisa que você tem uma associação. Por perfume te lembra tua avó. Então, essa aqui é a sua avó, por exemplo. Uma mensagem da sua avó. E aí você pode ir criando as suas próprias significados para as cartas. E tem, tipo, mais de 100 cartas. E isso é muito legal. Então ele é bem versátil, assim, para leitura. O único problema é que tem tantas cartas que acaba... E tem cartas de pessoas também. Por exemplo, o parceiro, a criança. E tem, por exemplo, tia, tio. Ele tem expansões que você vai comprando que te ajudam a aumentar esse nível de significados que você pode ter. Então, é muito legal. E ele faz um conjunto bem legal, que é da mesma autora, com este daqui. Que este é o tarô mesmo. E é o... Putz, eu me esqueci o nome dele. Mas os dois combinam muito bem. É da mesma criadora, só que ele é pipe. Ou seja, ele não é cênico. Então, você tem que ter uma habilidade maior para ler com um tarô que não é cênico. Que não tem a cenazinha para te dizer o que é, entendeu? Então... Mas os dois combinam muito bem. Por exemplo, a sacerdotisa. Tá vendo? Tem as flores brancas. E aí, tipo, no livro tem o significado do que é o branco nas flores, que significa pureza. E isso é uma associação com a sacerdotisa, entendeu? Então, tipo, é uma opção muito legal pra você trabalhar. O Memento Mori eu aconselho porque, assim, ele é muito versátil. Muito versátil. Porque você pode pôr, por exemplo, porta. Porta pode significar um portal, uma abertura, uma nova oportunidade. Então, você pode pôr vários significados do que você interpreta essas cartas. Tem, por exemplo, as runas. O que as runas significam? Divinação, mensagem do oráculo. Tesoura significa corte, encerramento, entendeu? Então tem várias coisas que são legais. E aí tem umas cartas que eu deixo separada. Que são, por exemplo, que eu não uso.
mas que veio numa expansão, que é, por exemplo, tia, avô, ele ou ela, sobrinha, sobrinho, neto, irmã, avó, ele, eles ou eles, primo, filha, filho, neta, irmão e tio. Essas daqui eu não uso tanto, mas ele tem uma expansão muito legal que é sobre tempo. E vai falar, tipo, primavera, verão, outono, inverno. E eu acho que ele fala meses também. Eu não tenho essa expansão ainda. Eu tenho só 2 expansões do que eles têm. Eu tenho a expansão que é Folk Magic, que é basicamente sobre itens bruxos. E eu tenho a expansão geral, que é um pouco mais sobre itens que a gente usa em rituais, esse tipo de coisa. Que pode... Foi a primeira expansão que ela fez. Eu tenho essas 2. Só que ela vai fazer uma nova tiragem deste cara e das expansões. Porque ela tá trocando de editora para impressão. E aí, quando ela trocar, talvez as expansões não sejam no mesmo tamanho e no mesmo formato direitinho do que é o antigo. Então, quem tem o antigo teria que comprar agora nessa última tiragem dela. Não sei se ela vai tirar agora em novembro ou ela tá esperando algumas leis dos Estados Unidos mudarem para poder fazer essa última impressão. E aí ela vai trocar de gráfica para poder fazer o resto das impressões. Mas é um negócio muito versátil. Então vale muito a pena ter. Então, eu aconselho, é um tarô, não é bem um tarô, é um Lenormand, praticamente, que eu aconselho muito ter. Beijinhos.